bem, nós estamos de volta aqui no estudo sobre o inferno, sobre a vida após a morte. Nós temos aí o primeiro vídeo. Se você está iniciando por esse, volte lá e assista o primeiro para você entender melhor, porque muita coisa nós já falamos e que se você pegar só daqui para frente, você pode não entender algumas coisas, tá ok? Então vamos dar continuidade. Paramos no versículo 28, quando ele diz assim, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, esse homem, a Bíblia indica aqui que ele era conhecedor da Bíblia, ele era conhecedor das Escrituras, da palavra de Deus. Tanto que ele falou assim, olha, vai lá, manda alguém na casa dos meus pais para que deem testemunho, para que eles não venham para este lugar de tormento. Aí Abraão responde, olha, eles devem ouvir Moisés e os profetas, ou seja, os ensinamentos, as Escrituras. Como o Senhor Jesus falou em João, eu não lembro o capítulo, versículo, mas eu vou deixar anotado aqui, que ele diz que examinai, pois, as Escrituras, pois haveis nela o caminho da vida eterna. Mais ou menos isso. Eu vou deixar aqui anotado embaixo depois. Quer dizer, ele sabia muito bem, Moisés, ou melhor, o Abraão falou que eles tinham que ouvir os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos, os escritos sagrados. Eles têm Moisés e os profetas. O que Moisés ensinou? O que os profetas ensinou? Está aqui no livro dos profetas, está aqui nos livros que Moisés ensinou. Só é a pessoa se submeter à palavra de Deus, ser direcionado por essa palavra, que ela vai ter salvação. Abraão deixou isso claro aqui, Lucas 16, 20, 29. Ele tem Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Ou seja, mostra aqui que esse homem, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele desprezou. Não, a Bíblia não descreve que ele viveu uma vida de libertina, uma vida de promiscuidade, uma vida extraviada, uma vida de erros. Mostra que ele viveu uma vida, sabe? A Bíblia fala aqui no início, no versículo 19, que ele viveu de maneira regalada, ele desfrutava de muitos bens, mas ele, com certeza aí pelos escritos nós entendemos que ele desprezou ou negligenciou os ensinamentos que ele conhecia, tá ok? Ele disse ele, não pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que ressuscite algum dos mortos. Quer dizer, a gente vê aí, relato de pessoas que tiveram uma experiência, alguns relatos que eu dou crédito, não a todos, mas há muitos relatos que batem com o que a Bíblia fala, eu dou crédito, de pessoas que tiveram uma experiência de vida após a morte. E a gente vê que este homem, ele estava pedindo o quê? Pede para alguém entre os mortos ressuscitar e ir lá, por favor, à casa dos meus pais, para que os meus 5 irmãos não venham para esse lugar de tormento. Olha a preocupação dele. Você vê que aqui até o amor pela família, ele estava ainda dentro do coração desse homem. A alma dele ainda sentia esse afeto pelos irmãos dele. Não queria que os entes queridos dele fossem para aquele lugar de tormento. Tanto que ele pediu, envia alguém dentre os mortos lá, porque se eles veem que alguém dentre os mortos ressuscitou e falar o que está se passando no mundo espiritual, eles vão se arrepender e não vão querer vir para cá. Olha novamente, meus irmãos, meus amados irmãos, olha novamente a evidência de que enquanto ele estava no inferno, estava havendo vida na terra. Olha só, para derrubar aquela questão de que não existe ninguém no inferno ainda, não existe ninguém atormentado no inferno. Eu não posso dizer para você como é o tormento no inferno, se é padrão, se cada um sofre de um jeito. A gente entende pela Bíblia que se a pessoa
ela teve conhecimento da Bíblia e ela recusou, ela teve uma oportunidade, muitas oportunidades de servir a Deus e ela recusou, então a gente acredita que o tormento para ela no inferno vai ser maior. Ou pessoas que serviram a Deus, desfrutaram de benefícios que Deus trouxe para ela em vida e ela desprezou, ela pode sofrer um castigo mais severo, né? No inferno. A gente tem algumas referências que nós vamos deixar em outro vídeo, tá bom? Vou anotar tudo e vou deixar para você dar uma pesquisada e ver que não é de mim que eu estou falando, não é de mim que eu estou falando isso, tá ok? Então eu quero que você entenda uma coisa. Se a gente negligenciar que não existe consciência ou vida fora do corpo, que não existe vida sem ter um corpo material, um corpo físico, então nós estaríamos, desprezando algo, muitas evidências incontestáveis da Bíblia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 12, versículo 26, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Israel. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Quer dizer, Jesus, o Messias, estava falando o seguinte: olha, vocês erram. Existe sim vida após a morte. Vocês erram. Jesus estava falando de maneira veemente. Ele estava falando aqui isso para um grupo de pessoas religiosas, chamado saduceus. Estava se referindo, estava se dirigindo aqui, falando com esses grupos de religiosos chamados saduceus, que não acreditavam na religião. Como nos tempos atuais, há uma necessidade de falar isso para esses religiosos, que eles erram por entenderem as coisas dessa forma. Deus, ele é Deus de vivos e não de mortos. Por isso que ele é chamado de Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ou seja, Abraão está vivo com Deus. Israel, Jacó, está vivo com Deus. Tá ok? Isso deve ser considerado. Nós vamos dar continuidade a esse vídeo mais adiante. Dê o seu like, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, porque nós vamos continuar esse estudo, tá ok? Até mais.